Obrigado a todas e todos que estão aqui, né? Quero parabenizar a iniciativa do grupo de pesquisa, né? A professora Wanda, que eu ainda não conheço, né? Espero que a gente possa se encontrar em algum momento, pessoalmente, ou virtualmente também. Para mim é um grande prazer, é um grande prazer, é uma grande honra estar aqui conversando com pessoas de outros estados, de outros lugares, e falar sobre essa pesquisa que vive me reencantando, né? Então, eu defendi a minha pesquisa de mestrado em 2017, e esse ano eu revisitei essa pesquisa e publiquei ela como livro pela editora Dialética. Esse livro aqui está à venda nas melhores livreiros da sua cidade. Tá nesses lugares, assim, Amazon, não sei o quê, né? Então, quem se interessar também, quiser se aprofundar mais, tá a minha pesquisa em PDF no repositório da Universidade Federal de Campina Grande, onde eu defendi, e também tem o livro, né, caso alguém se interesse. E atualmente eu sou diretor de patrimônio histórico, ligado à Prefeitura de Juazeiro do Norte. Tenho tentado desenvolver algum trabalho sobre a questão dos registros imateriais, as práticas culturais de Juazeiro, e também os tombamentos, essas questões mais burocráticas que envolvem a questão dos bens materiais e imateriais. Sou professor substituto do curso de História da UCA, Universidade Regional do Cariri, que é a universidade que abarca essa macro-região aqui do Ceará. E é isso, estou cursando doutorado, e enlouquecendo gradativamente com esse tanto de coisa. Então, estou tentando terminar também uma pesquisa que eu vou tentar, então, hoje conversar um pouco sobre essas duas pesquisas com vocês. Vou passear um pouco pela pesquisa do mestrado, conversar sobre algumas questões do doutorado, falar sobre o agora servo de Deus, Padre Cícero Romão Batista, né? Que a gente tem, assim, se dedicado a pensar bastante aqui em Juazeiro, né? Não era não é uma grande novidade. Então, eu quero começar por aí. Eu só vou pedir permissão para fazer uma apresentação de slide. Deixa eu ver aqui, só um minutinho, tá? Cadê? Um momentinho. Aqui. Todos conseguem ver a apresentação? Dá para Sim. vender? Pronto. Ótimo. Então, assim, eu quero começar por aí, né? Com o Juazeiro do Norte. Então, Juazeiro do Norte é a cidade onde eu nasci e vivo atualmente. É uma cidade no sul do Ceará, que é conhecida nacionalmente por vários motivos, mas entre eles, o principal motivo é uma devoção extraordinária a uma figura religiosa, né, a um padre chamado Padre Cícero Romão Batista. Então, eu imagino que em algum momento vocês devem ter ouvido falar desse sacerdote, né, que no final do século XIX, precisamente em 1889, ele protagonizou, né, assim, participou de um evento que ficou conhecido nacionalmente como o Milagre da Hóstia, em que ele havia ministrado a Eucaristia a uma mulher, a Beata Maria de Araújo, e naquele instante, no dia 31 de março de 1889, a hóstia se transforma em sangue e em carne em sua boca, segundo as narrativas. Esse evento, né, ele inaugura em Juazeiro uma organização do sagrado que já vinha sendo movida, já vinha sendo organizada, mas que tem nesse evento um estopim, uma grande explosão mítica, mística, mitológica, que organiza a crença nesse espaço. Então, esse suposto milagre da hóstia, que aconteceu no final do século XIX, ele foi interpretado pela Igreja Católica Oficial, pelo bispo da época, como sendo um embuste. E ele pede que o padre Cícero, então, se retrate, ele não se retrata,
fazendo um resumão, porque não é bem essa o que eu quero falar com vocês, mas para situá-las e situá-los no contexto. Então, o padre não se retrata, continua insistindo que aquele evento era um evento miraculoso, que o sangue e a carne que estavam na boca da beata eram o corpo e o sangue de Cristo, começa então um fluxo de pessoas para visitarem os paninhos sagrados, a visitarem a própria imagem da Beata Maria de Araújo, para visitarem esse evento miraculoso. E isso acaba saindo do controle do bispo, que faz 2 inquéritos episcopais, né, para tentar investigar. O primeiro inquérito sai do Juazeiro sem dizer se era que o evento não era milagre, né, que era uma farsa, ele disse, não, esse evento eu não consigo explicar pela ciência. E o segundo inquérito, formado por pessoas mais da cúpula do Vaticano, sai daqui dizendo que o evento é um embuste, que a beata é uma embusteira, que o padre é embusteiro, e que, portanto, se ele não se retratar, tem que ser excomungado, tirado das suas ordens sacerdotais. O que acontece com o padre Cícero é que ele perde as suas ordens sacerdotais, mas isso não impede que ele continue celebrando, casando, fazendo tudo no mundo aqui no Juazeiro. E a Beata Maria de Araújo, ela tem a sua imagem cada vez mais apagada, mais esquecida, enquanto que a imagem do padre é cada vez mais exaltada e ressignificada. Tem vários livros sobre isso, né? Tem uma extensa bibliografia, mas eu quero indicar 3 livros. O primeiro, que é um clássico sobre a história do Juazeiro, chama Milagre em Juazeiro, do Ralph de la Cava, um historiador norte-americano. É o primeiro historiador que tem acesso aos arquivos desse inquérito, é o primeiro historiador que consegue, portanto, organizar uma história social sobre essa experiência. O segundo livro que eu quero indicar é do meu orientador, o professor Regis Lopes, que chama O Meio do Mundo, sobre o território sagrado do Juazeiro do Norte. Então, esse livro ele vai pensar as devoções que circulam a partir dessa experiência inaugural, mas que se desorganiza no tempo. E o terceiro livro que eu quero indicar chama Incêndios da Alma. É sobre a Beata Maria de Araújo, da professora Eliane dos Santos Nobre, ou também chamada Dia Nobre, que é uma grande escritora e foi minha co-orientadora no mestrado. Tá? Esses 3 livros, assim, essa tríade de livros, dão um suporte para que você entenda um pouco essa trama meio sagrada, meio política, que envolve o Padre Cícero no Juazeiro. Seja como for, Juazeiro do Norte, ela é erguida sob essa imagem, a imagem do Padre Cícero. Aqui você tem essa imagem em vendas em telefones, tem até aqueles orelhões, né, que tem orelhão público, vocês sabem o que é. Então, aqui no Juazeiro tem vários orelhões que são o chapéuzinho do Padre Cícero e a bengala do Padre Cícero. Então, o Padre Cícero virou esse produto de marketing e também massa de manobra política. Enfim, ele é uma personagem que funda a cidade. Tem uma estátua gigantesca em cima de um morro aqui no Juazeiro, né, que era, quando foi construído no começo do século XX, a terceira maior estátua do mundo, e depois foi, né, saindo do pole position. Mas, enfim, toda a cidade gira ao redor do Padre Cícero, seja de um campo comercial, seja no campo sagrado. E eu sou de Juazeiro. Eu nasci, me criei, como a gente diz aqui, vendo esses eventos, vendo essas experiências e vendo e ouvindo pessoas dizerem que o Padre Cícero é a terceira pessoa da Trindade, que ele se confunde com Deus, com Jesus Cristo, que ele é o fundador de um templo sagrado e tem que voltar para esse templo sagrado. Eu sempre fiquei vendo isso, ouvindo isso, né? Sempre participei como criança católica, né, de um lar católico, de peregrinações até esse monte que chama o Horto. Então, essas peregrinações, e eu via pessoas com pedra na cabeça, carregando, pagando penitência, fazendo, se autoflagelando, chorando, e outros rindo, bebendo do lado, enchendo a cara. Eu digo, que diabo é isso? Que cidade louca é essa? Né? E eu, embebido de tudo isso, comecei a tentar investigar
sozinho, né, ainda no ensino médio, essas questões do mundo religioso. Então, eu, enquanto pessoa, sujeito, me interesso muito por religiões. Então, são experiências que me agradam, sempre me encantaram, me desencantaram, me causaram medo e alegria. Então, as religiões. E uma ideia que sempre eu perseguia nas minhas pesquisas era um pouco essa questão do castigo divino, né, do temor causado pelo castigo divino. Então, a ideia de que existe um Deus que castiga, que esse Deus ele é punitivo, e aí fui ler o Jean Delumeau, O Pecado e o Medo, a história do medo no Ocidente, porque isso tem muito a ver comigo, com a minha experiência de cristão católico, era acólito da Igreja Católica, coroinha da Igreja, né, onde eu aprendi muitas coisas. Depois eu digo esse babado. E eu tenho, portanto, esse interesse inicial, né, de buscar investigar os castigos divinos. Na graduação, eu começo a graduação em História a ser bombardeado com vários temas e práticas religiosas de Juazeiro, que apesar de eu ser de Juazeiro, eu sequer conhecia. Foi quando um professor falou, Roberto, você tem interesse, né, por essa temática do medo, do castigo divino, né, Deus castiga. Isso tem tanto a ver com a penitência na Igreja Católica, a penitência, que é uma ideia, né, que é um sacramento, mas também tem grupos de penitentes. Você não quer investigar isso, não? Eu digo, eu tenho interesse, professor. E depois vá, então, lá no Juazeiro, né, onde você mora, em frente ao cemitério do Socorro, no dia 2 de novembro, dia de finados. E lá eu já vi um grupo passando de penitentes. Eu não sei muito sobre eles, não, mas eu acho que vale interessar. Eu digo, pois muito bem. Eu fui. Então, no dia 2 de novembro de 2012, eu fui ao cemitério do Socorro, aqui em Juazeiro, da capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né, chamada Capela do Socorro, onde tem um cemitério, o primeiro e mais antigo cemitério da cidade. E eu encontrei um senhor com uma barba enorme, branca. Esse senhor, ele estava com um volumoso livro na sua mão, e ele gritava coisas do tipo assim: o mundo vai se acabar, se vocês não perseguirem a missão de Jesus Cristo, vocês vão tudo para o inferno. E o espiritismo é do demônio, e o comunismo é do demônio, e a maçonaria também. E eu fiquei muito impressionado com aquele senhor, apesar de estar falando assim alto, mas tinha uma serenidade e tinha uma roupa azul nele, com cruzes, símbolos, e esse livro volumoso na mão dele. Eu digo, que diabo é isso? Então me aproximei desse senhor, e ele se apresentou a mim como sendo João José Aves de Jesus. João José Aves de Jesus. E esse senhor, né, seu João, ele começou a contar para mim, portanto, a história dessa experiência religiosa dele. Ele falou que pertencia a um grupo chamado Penitentes Peregrinos Públicos. Então, comecei a tentar investigar e saber mais sobre esse grupo. Ele me entregou um cartão. Ele me entregou uma espécie de um cartão de visita, assim, né? Seu João é ótimo. E aí pediu que eu fosse na casa dele. E aí, a partir de então, eu comecei a investigar. Eu conheci, depois dele, uma série de pessoas que eu vou apresentando aos poucos a vocês. Né? O primeiro personagem é seu João. Eu vou apresentando aos poucos, e essas pessoas foram me contando partes dessa história, e eu fui costurando, então, em uma pesquisa acadêmica. Certo? Então, eu vou tentar aqui organizar uma narrativa mais ou menos linear, o que não é muito aconselhável, mas eu vou fazer assim mesmo. E eu vou tentar aqui falar um pouquinho sobre como é que esse grupo se organiza em Juazeiro, né? Quais são as suas práticas e o que é que, portanto, eu investiguei a partir dessas experiências, tá certo? Até que tá dando para acompanhar. Se tiver muito confuso, vocês sinalizem aí no chat que eu volto, repito, digo as coisas de novo, não tenho nenhum problema com isso. Muito bem. Era uma vez, mais ou menos na década de 1970, um senhor chamado José, esse senhor que está aí na foto,
morava numa cidade do Pernambuco chamada Caruaru. E ele conta que ouviu no seu pensamento uma voz, e que essa voz dizia mais ou menos assim: José, vai ao Juazeiro, lá em Juazeiro é a terra prometida. Ele imagina que essa voz que está soando na sua mente, inquietando o seu espírito, é a voz do padre Cícero Romão. Padre Cícero já muito conhecido na década de 70, já era um santo popular, ele é a voz do meu Padre Cícero, que os romeiros chamam, né? Os devotos chamam carinhosamente de meu padrinho Cícero. Depois eu explico por quê, se vocês quiserem. Então, ele disse, é a voz do meu padrinho Cícero, na minha cabeça, eu tenho que ir para o Juazeiro. Então, ele abandona tudo em Caruaru, Pernambuco, no começo da década de 70, eu não tenho condições de precisar a data, então, ele abandona tudo lá e vem ao Juazeiro com sua esposa, chamada Regina. Então, estão acompanhando, né? Esse senhor, José, voz na cabeça, Juazeiro do Norte, junto com a esposa. Ok. Ele chega aqui em Juazeiro e fica um pouco perdido, assim, né? Segundo a sua própria narrativa, ele não consegue entender direito o que é que está acontecendo e ele monta uma banca de peixes no mercado público aqui da cidade, que chama Mercado do Pirajá, ok? Então ele monta a banca de peixe e fica lá vendendo seu peixe, literalmente, né? Larará, larará, vendendo seu peixinho. Quando passa, segundo a sua narrativa, quando passa na frente dele uma mulher muito alta, que se aproxima de José e começa a conversar com ele. A partir daqui eu vou usar a narrativa de uma senhora que eu conheci que me contou essa história, Dona Marinette. Ele sentiu no pensamento que ela chamou ele. Aí deu aquela vontade de vir-se embora e deixou tudo lá. A terra dele deixou tudo para lá, deixou tudo lá e veio-se embora. Quando chegou aqui, alugou uma casa, fez uma banca, botou uma banca de peixe e ficou vendendo peixe. Quando deu com ela lá, aí ela disse: olha, meu filho, eu não quero tu vendendo peixe, não. Eu quero tu com um saquinho nas costas. Aí foi quando ele formou a penitência. Então vocês estão imaginando aí a cena. Esse senhor ouviu a voz de um homem na sua cabeça, veio ao Juazeiro, monta uma banca de peixe e passa uma mulher na frente dele e fala: eu não mandei você vir para o Juazeiro para fazer uma banca de peixe, não. Eu quero você com um saquinho nas costas. Ele ficou passado. Ele, meu Deus, quem é? Então, essa senhora que se apresentou a ele, que ela deu uma imagem muito confusa, né? Na cabeça dele. Essa narrativa toda eu ouvi tão passado quanto ele, certo? Eu digo, meu Deus, estou chocado. E ele foi para casa desta mulher, né, nessa ladeira que eu falei para vocês no começo, né, da nossa conversa, foi para casa dessa mulher e ela se apresentou a ele como mamãe anja do horto. Ou, em alguns momentos, ele se refere a ela como madrinha Ângela do horto, tá? Essa palavra anja é uma palavra muito curiosa, porque é um anjo mulher, é uma anja, né? Então, vocês já conseguem pegar um pouco aí do que é que vai acontecer daqui para frente. Então, nessa casa, ele aprende a morrer para o mundo e a renascer para uma nova vida, para uma nova prática, para uma nova experiência. Morreu para o mundo e renasceu para a penitência. Então, naquele momento, ele cria uma série de regras que as pessoas que quisessem acompanhar ele deveriam seguir. Primeira regra: queimar os documentos de identidade, de CPF e registro de nascimento. Essa é a primeira regra. Que você vai perder o nome próprio. Você perde o nome próprio porque agora você vai ser batizado da seguinte forma: todos os homens são José, Aves de Jesus, e todas as mulheres, Maria, Aves de Jesus. Esse ritual é chamado de batismo da cruz. Então, dessa forma, quando ele se sente preparado para, né, organizar o grupo, ele organiza as leis, as regras,
essa primeira regra do batismo da cruz, e ele sente que a sua mentora espiritual está prestes a deixar esse plano, está prestes a falecer. E ele pede para tirar uma foto dela. Ele disse, madrinha, minha mãe, deixa eu tirar uma foto sua. Né? Pedi para aqui para um fotógrafo, um retratista, tirar uma foto sua, ficar bem bonita aqui, guardada. Ela, não, meu filho, você vai estranhar. Você vai estranhar, porque não vai dar certo. Não, mas por favor, minha mãe, deixe, por favor. Diz que sim, sim. Aí ela autoriza e ele, portanto, pede para que alguém tire o retrato dela. Quando me foi apresentado o retrato de Mamãe Anja, me foi apresentado o seguinte retrato. Não sei se todo mundo consegue ver aí direitinho, mas é uma foto do Padre Cícero. Então, eu fiquei um pouco chocado na hora. Eu digo, mas não era uma mulher e não era Mamãe Anja, e é o Padre Cícero. Como é que isso acontece, né? E aí, portanto, eu comecei a ouvir várias narrativas, né? Então veja, o Padre Cícero é esse ser, né, que é tomado pelo devoto como o próprio Deus e que tem uma característica muito importante. Não sei se vocês têm algum conhecimento sobre a história do Juazeiro, mas tem uma música aqui em Juazeiro que é muito famosa, que é assim: olha lá no alto do horto, ele está vivo, o padrinho não está morto. Essa canção é muito significativa do que eu quero apresentar para vocês nesse primeiro momento, uma primeira interpretação, uma primeira análise assim, né, dessa questão. A fé em Padre Cícero é uma fé que passa muito pela experiência do corpo. Então, assim como outras práticas devocionais, católicas, especialmente leigas, né, é uma prática que envolve muito o corpo, o êxtase que descende um pouco da experiência mística. Então, esse corpo do Padre Cícero, ele vive voltando no Juazeiro. Ele volta nessa, e ele não volta como uma espécie de reencarnação, ele volta como um avatar. A ideia de avatar hindu, ele volta como o ser, presentificado, né? Ele é o ser, quem volta. Então ele volta como Mamãe Anja, ratifica um grupo de penitentes e organiza um grupo, né, que eu vou já explicar para vocês qual assim a dimensão espiritual, o objetivo espiritual que eles interpretam ter, né? E o Padre Cícero volta. Ele volta, por exemplo, num frade capuchinho, né, italiano, que ficou muito famoso aqui no Nordeste, chama Frei Damião. Então, não sei se já ouviram falar de Frei Damião, né? Mas aqui no Juazeiro, né, Frei Damião é como se fosse um avatar do Padre Cícero. Ele é o próprio Padre Cícero. Ele não anda, ele flutua. Todos os seus ensinamentos são como ensinamentos do Padre Cícero. Pois bem, essa irmandade, ela se organiza através de um fundador que não é um enviado do Padre Cícero, mas é o próprio Padre Cícero materializado nessa mulher. E aí é muito curioso a mulher, né? Uma pequena viagem, um parêntese aqui. No livro A Fábula Mística, né, o historiador francês Michel de Certeau, no primeiro capítulo desse livro, quem vai analisar os místicos dos séculos XVI, XVII, ele tem um primeiro capítulo que chama O Mosteiro e o Lugar, Loucuras na Multidão, em que ele vai falar sobre a história de um ausente, né? A história de um ausente e de uma ausência, que é a história de uma mulher, e ele fala, né, que a mística, né, que a quadratura mística, portanto, as ferramentas que ele investigou, que ele se apropriou para investigar a mística, uma delas tem a ver com o feminino. Ele não sabe propriamente como, não sabe propriamente de que forma, mas que a experiência mística é uma experiência feminina. É uma experiência que ele vai chamar em algum momento de uma erótica do corpo de Deus. Então, uma erótica que tem a ver, portanto, com a aproximação do corpo,
uma erótica do corpo de Deus, portanto, uma aproximação do corpo material em êxtase, né? É uma viagem maravilhosa, se a gente, se vocês, em algum momento, né, quiserem viajar comigo e o Michel dissertou, a gente pode, eu vou voltar com um grupo, né, de estudos sobre ele, eu acho fantástico, esse historiador. Muito bem, então essa é a história fundadora da Irmandade de Penitentes. Na década de 70, esse senhor começa, portanto, a convencer várias pessoas a participarem dessa Irmandade. Na cidade de Juazeiro, eles arrumam um arruado de casas muito simples, muito humildes, né? Mas que chegou a abrigar, segundo as narrativas e fontes que eu tive acesso, cerca de 100 pessoas no auge, na década de 80. Né? Na década de 80 foi o auge do grupo, tinha cerca de 100 pessoas participando dessa Irmandade. Elas participavam dessa comunidade, né, que lembrava muito aquelas comunidades, aqueles movimentos socio-religiosos, para usar uma expressão da Cristina Pompa, Canudos, Caldeirão, mais próximo de vocês aí o Contestado, mais próximo do que de mim, né? O Contestado. Então, esses movimentos socio-religiosos, Paulo de Colher, enfim, eles tinham um pouco essa relação com esse movimento. Eles tinham uma horta comunitária, chamada Horta da Mãe de Deus, certo? É como eles se referiam a Juazeiro, a terra da Mãe de Deus, a terra de Nossa Senhora das Dores, que é a Mãe de Deus, né? A padroeira. E aí, essa horta, tudo que era plantado, era colhido, era dividido entre as pessoas. Eles viviam num regime comunitário, mas tinha uma regra muito rígida, de que essas pessoas iam viver de um modelo de penitência. Então, vou tentar explicar para vocês agora que modelo de penitência é esse, né? Para quem é católico, sabe que a penitência é um sacramento da Igreja Católica. É uma ferramenta usada para a absorção dos pecados, para o perdão e para aquilo que Tomás de Kempf, né, um teólogo, chamou de a imitação de Cristo, a imitação do sofrimento de Cristo, a imitação da experiência de Cristo. Então, a penitência é um sacramento da Igreja. No entanto, alguns grupos religiosos, eles criam aquilo que eu chamei, assim, né, que eu desenvolvi como sendo uma identidade penitencial. Então, numa cidade próxima aqui do Juazeiro, né, chama Barbalha, existe um outro grupo de penitentes que tem como sua identidade penitencial o autoflagelamento. Eles se autoflagelam, né, especialmente na Semana Santa, tentando entrar naquele êxtase espiritual, imitar a dor de Cristo, apagar os pecados e viver, portanto, né, alcançando os prêmios, as graças divinas. Tem um outro grupo de penitentes que chama Penitentes de São Gonçalo, que a sua penitência é a dança votiva, é a dança exaustiva. Eles dançam, né, exaustivamente, uma dança ritmada durante horas e horas, e esse é o modelo de penitência deles. Qual é o modelo de penitência do grupo que eu estou apresentando a vocês? É a privação dos bens materiais. Na casa dessas pessoas, na casa delas, não tinha água encanada, energia elétrica, eles não tinham trabalho formal. O que eles faziam era andar nas ruas com uma sacola, né, com uma cesta, que eles pediam uma esmola pelo amor de Deus. Eles ensinavam, portanto, alguma questão bíblica, algum ensinamento religioso, e, em troca desse ensinamento, eles recebiam uma esmola pelo amor de Deus, que não era dinheiro. Era comida, roupa, alguma coisa assim, né? Então, esse era o modelo que se estabeleceu. Os homens comandavam as penitências, as caminhadas, as mulheres ficavam em casa, rezando e se guardando e cozinhando, e quando tinha os atos públicos da Irmandade, elas iam, né, acompanhavam, mas nunca falavam. Elas nunca falavam. Muito bem. Sobre essa Irmandade, tem dois trabalhos que eu considero relevantes, né, muito interessantes. Um trabalho no campo da antropologia, que chama Quando a Tristeza é Bela, da professora Roberta Bivar Carneiro Campos. Eu tenho grande admiração, então é um trabalho absurdamente lindo, que ela investigou esse grupo até os anos 2000.
e também a socióloga Ana Cristina Farias de Carvalho, que investigou as Irmandades de Penitentes do Cariri Cearense, e esta está incluída no seu estudo, certo? Só que tem uma questão. Essas duas autoras investigaram essa Irmandade até o ano 2000. O que acontece no ano 2000? Aquele primeiro senhor que eu apresentei para vocês, o que ouviu a voz e tudo. Ai, meu Deus do céu, deixa eu voltar aqui. Vale, meu Padre Inciso. Cadê? Já dei os spoilers todos para vocês. Pronto. Esse primeiro senhor aqui, né, ele, né, além de organizar o grupo, além de organizar as leis do grupo, fez uma profecia. A profecia é de que o mundo ia acabar no ano 2000. Vocês sabem que essa profecia, né, os estudos do milenarismo, né, eles já nos colocam, já colocam a experiência dessas profecias como sendo algo que aconteceu em vários lugares, né, no mundo inteiro. Mas esse grupo ficou famoso por essa profecia. Então, o Fantástico veio entrevistar, né, fez uma reportagem, era uma série, né, de todo mundo que achava que no ano 2000 o mundo ia acabar, no final do milênio. Então, assim, e aí ele disse que o mundo ia acabar, profetizou, e todo mundo conhecia o grupo por essa profecia. No ano 2000, obviamente, o mundo não acabou, não está todo mundo vivo, mas ele morreu. Aquele senhor lá morreu no ano 2000. Então, eles ressignificaram a morte, o fim do mundo, como sendo a morte do mestre, certo? Ele morreu e não deixou o sucessor em vida para organizar a penitência. Então, virou uma confusão, assim. É uma confusão que eu até precisei colocar no começo do livro, igual tem 100 anos de solidão, já leram 100 anos de solidão, Gabriel Garcia Marques, né? Uso Buendia, eu tive que colocar uma árvore genealógica, assim, da Irmandade, para poder ficar mais fácil de entender, né? Parece o Silmarillion do Senhor dos Anéis e parece 100 anos de solidão, de Gabriel Garcia Marques. Então, ficou uma confusão. Ninguém sabia como é que quem é que ia comandar, a liderança da Irmandade ficou dividida em dois projetos, certo? E eu vou rapidamente comentar esses dois projetos, porque eu também, obviamente, não vou falar tudo para vocês, até porque vocês podem, né, não tem como falar tudo, né, em uma hora, e também não tem como, vocês podem consultar depois os materiais, enfim. Então, o primeiro projeto, certo? Era um projeto de continuar a Irmandade tal qual o primeiro mestre tinha começado. Vamos manter os mesmos rituais, as mesmas práticas, vamos manter tudo. Aí onde eu entro, né? Como pesquisador, assim, é o tempo em que eu comecei eu tive condições de ouvir narrativas mais aprofundadas e me inteirar mais sobre a Irmandade. Então, eles tentam organizar isso, mas existe uma força poderosíssima que se choca com essa experiência, que é a modernidade. É o mundo moderno. É o mundo capitalista. É o mundo que vai se cada vez mais, alguns falam desencantando, mas eu prefiro a acepção do Canclini, do Nestor Garcia Canclini, né? Vai se hibridizando, certo? Sérgio Gruzinski pode dizer de outro jeito, e aí cada um também encontra, ou se sincretizando, se preferirem o povo do sincretismo, mas eu gosto muito da ideia de hibridismo, certo? Eu sei que tem problemas, mas para essa situação eu acho que cabe muito de forma interessante. Então, como é que esse grupo entra e sai da modernidade? Essa é a questão que eu me dediquei a pensar nesse primeiro projeto, né, depois da morte do mestre. E o que é que eles fazem? Eles começam a achar, a organizar uma série de táticas, Michel dissertou, uma série de táticas para tentar manter a experiência do grupo no mundo moderno, ao mesmo tempo dentro do mundo moderno com as armas da modernidade. Uma primeira questão que eu posso mostrar para vocês é com relação à participação da Irmandade.
Lembra que eu falei no começo da nossa conversa que só podia participar do grupo quem queimasse os documentos de identidade, CPF, certidão de nascimento, não tivesse água encanada, energia elétrica, não tivesse mais nome, não tivesse mais nada. Pronto. No ano 2000, cria-se uma categoria nova de participação no grupo, que é a área de seguidor. Eu tenho agora o penitente e eu tenho o seguidor da penitência. O penitente vira uma espécie de sacerdote. É a pessoa que, sim, vai privar-se dos bens materiais, vai vestir azul, não vai trabalhar, não vai ter nada disso, certo? E as outras pessoas podem trabalhar, não precisam ter o nome, só precisam seguir algumas regras básicas. Que regras básicas são essas? Respeitar os dias santos, respeitar as ideias da Igreja Católica e seguir uma ritualística diária que estava em um livro. Não sei se vocês prestaram atenção, mas a minha fala é cheia de enigmas que eu vou desvendando com o tempo. Eu disse para vocês que o senhor que eu encontrei pela primeira vez no Juazeiro, dessa Irmandade, ele segurava um livro volumoso na mão. Muito bem. Esse livro volumoso que ele segurava na mão é um livro chamado A Missão Abreviada. É um livro do século XIX, que foi escrito por um padre português chamado Manuel José Gonçalves Couto. Esse livro é o livro que essas pessoas interpretavam como sendo a base das regras, da liturgia, de tudo que eles tinham que fazer na vida estava na missão abreviada. Esse é o primeiro projeto, certo? É manter as regras, mas obviamente não foi totalmente exitoso, porque as regras se modificaram na modernidade e se organizou mais ou menos assim, certo? Deu para entender, né? O mestre morreu, o primeiro projeto, depois que o mestre morre, é tentar manter como era. Mas a modernidade vem e não consegue, e aí eles vão se tentando se articular. Ok. O segundo projeto, depois da morte do mestre, é tentar renovar uma experiência. A experiência com esse livro, A Missão Abreviada. O que é que acontece? No começo, só quem tinha acesso ao livro era o mestre, o primeiro mestre. Só ele que lia, ninguém pegava no livro, ninguém chegava perto. Só ele que lia, ele recitava a leitura para as pessoas, interpretava e você aceite, meu amor. Você aceite que eu sou o líder e é isso, tá? Esse senhor que eu encontrei lá no cemitério, ele era muito inquieto. Eu digo assim, entre muitas aspas, meu Menóquio, né? O Menóquio do Queijo e os Vermes, do Carlo Ginzburg. Então, esse senhor, ele, quando o mestre morreu, pegou aquele livro antigo, A Missão Abreviada, século XIX, ninguém mais editou esse livro, e ele reimprimiu, redistribuiu e reeditou esse livro. Então, um livro que estava esgotado desde o século XIX, ele faz uma nova experiência de impressão, de edição do livro e também uma nova experiência de leitura, já que agora eu não tenho mais o papel do intermediador com tanta força. Eu posso pegar, comprar o livro, fazer qualquer coisa e eu posso ler o livro e eu mesmo interpretar. Então, esse livro, ele é, ao mesmo tempo, um objeto de leitura, mas ele é como a imagem de um santo. As pessoas esfregam esse livro no corpo para tirar mal olhado, para tirar as coisas ruins. Eles viram 3 vezes o livro e abrem uma página, que essa página vai ter um ensinamento. Então, vai ter uma experiência com o livro que ela vai ser muito mais profunda do que propriamente a decifração desses códigos em tinta e papel. Vai ter uma relação profunda com o livro e o seu corpo. E a experiência do livro com o corpo, né? Parece muito com o conto do... chama o Livro de Areia, do Borges, né? José Luiz Borges. Esse livro, esse conto é fantástico, já viram? Quem não leu esse conto, leia Ave Maria, a cor mais linda do mundo. É o Livro de Areia. Pois bem, então esses 2 projetos. Seu João, fazendo o livro, organizando, e algumas pessoas tentando manter
o grupo tal como era no começo. Esses dois projetos se mesclam, se misturam, eles têm diálogos, certo? Mas, no final das contas, o que é que acontece? A Irmandade vai ficando cada vez com menos pessoas, né? É cada vez mais difícil, a ponto de, no final da minha pesquisa, em 2017, só terem 2 penitentes praticando aquilo que a gente entendia ainda pela penitência sem mandado. O seu João, o que pegou o livro, e um penitente de 22 anos, na época, que chama Israel, que tentava, com sua família, criar uma espécie de lugar de memória das vestes, dos ensinamentos, de tudo dessa irmandade, certo? E eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, Laís, mas eu vou caminhando para o fim, Tem né? mais uns 20 É, minutinhos, mas pode falar, hein? Tá bom. pois pronto. Então, assim, é, esse rapaz, tem uma coisa, né, que é muito importante para minha pesquisa, que foi muito valiosa para minha experiência, que é o seguinte: essas duas professoras que investigaram até o ano 2000, elas não conversaram com as mulheres, porque as mulheres não podiam falar, tinham que ficar em casa, recolhidas, né? Tinham que ficar aquela função destinada às mulheres pela Igreja Católica Tradicional, certo? Vocês conhecem. E o que é que acontece? Depois, em 2014, 2015, quando eu comecei a ter mais prática de campo, que eu fiz uma pesquisa de campo mais, né, aprofundada, a maioria dos homens da Irmandade tinham morrido. E as mulheres não tinham morrido. Uma coincidência, né? Assim como foi uma coincidência Carlo Ginzburg encontrar a documentação de Menóquio lá no meio dos processos dos Benadantes. Né? Essas coisas que acontecem com a história. Mas o que é que acontece dessa felicíssima coincidência? A história que eu ouvi dessas mulheres é completamente diferente da história narrada pelos homens. Completamente diferente. Elas deslocam a experiência para a figura de Mamãe Anja com muito mais força do que os homens, e elas não acreditam ao primeiro mestre a organização dos primeiros devotos do grupo. Elas acreditam a uma senhora chamada Dona Josefa, que essa senhora, que eu tive a honra, o prazer de conversar com ela foi quem trouxe os familiares dela do Maranhão, de Alagoas, de vários estados do Brasil, né, que tinha se espalhado, e começaram a formar a Irmandade Penitente. Essas mulheres começaram a se referir às suas práticas dentro do grupo como sendo o alicerce fundador do grupo. Tem uma prática realizada por elas, por exemplo, que eu não sei se aí em Maringá, onde quer que vocês estejam me ouvindo, se tem, né? Que chama a prática das rezadeiras e dos rezadores. Então, as mulheres dessa irmandade, elas eram também rezadeiras e rezadores. O que é uma rezadeira? Quem é uma rezadeira, né? É uma pessoa, uma católica leiga que se auto-autoriza, vamos dizer assim, né, a ministrar algumas bênçãos para aliviar determinados sofrimentos humanos. Posso mais ou menos dizer isso, né? Então, elas rezavam nas pessoas para tirar mal olhado é uma super, assim, é tipo inveja, entendeu? Mal olhado, ventre caído, espinhela, peito aberto, ventre caído, então espinhela doendo, que é as costas, então assim, tiravam tudo isso. E nessa conversa que eu tive com elas, né, eu fui apresentado a um conceito sobre o Juazeiro que é muito importante para traduzir as experiências religiosas que atravessam essa cidade, que é do encantado. Então, assim, elas me dizem assim, ó, Roberto, tem 2 Juazeiros. Tem o Juazeiro que você está vendo aqui, esse Juazeiro, né? Que você está vendo, que você pega, que você passeia, que você compra. Esse é um Juazeiro. E tem um encantado. O encantado, só poucas pessoas conseguem ver.
O mundo encantado, ele é o mundo em que é o mundo sensível da espiritualidade. E elas começaram a trazer algumas experiências que eu escutei também, como eu não disse no começo, né, mas eu passei por muitas religiões e hoje eu sou pai pequeno de um terreiro de Umbanda, aqui em Juazeiro. Faz 11 anos que eu sou umbandista e estou nesse lugar. E aqui em Juazeiro, as práticas realizadas, por exemplo, por alguns espíritos de Umbanda, Preto Velho, Caboclo, parecem muito, se assemelham com as práticas realizadas por essas senhoras naquilo que eu estou chamando de reza. Então, por exemplo, Dona Marinette, que é uma dessas senhoras que eu tive a honra de conhecer, que infelizmente nos deixou na pandemia, né? Foi vítima, né, dessa doença e também da falta de organização do governo, né, para dizer o mínimo. Então, Dona Marinette, ela me contou, ela dizia assim, Dona Marinette, me ensina só uma reza? Não, não vou lhe ensinar não, vou rezar em você. Aí ela rezava em mim e dizia assim, com 3 te botaram, com 3 eu te tiro, nas graças de Deus, da Virgem Maria, que todos os males vá para as ondas do mar sagrado. Então, você consegue ver, só por esse versinho que eu recitei para vocês aqui, para quem conhece minimamente as religiões afro-ameríndias, né? Alguma relação aí com Iemanjá, com o Três, a Trindade, cristã, enfim. Mas tem outras experiências. Uma senhora, Dona Josefa, me contou, né, que seu marido teve um sonho muito esquisito, né? Um sonho que ele visitou o inferno e que, visitando o inferno, ele conheceu um espaço do inferno que é destinado aos infiéis. Lacan ia adorar analisar esse sonho, né? E Freud também. Esse lugar do sagrado destinado aos infiéis, que era a cama do compadre e a cama da comadre. E aí diz que a cama do compadre, a cama da comadre, ele foi jogado para sentar em cima, para que ele não traísse a sua esposa, né? E quando ele acordou com uma marca de fogo na sua perna, porque ele sentou na cama do compadre e na cama da comadre no inferno, essa geografia infernal, né? Muito bem, estava eu no terreiro, numa festa de pombogira, e uma pombogira chamada Dama da Noite, ela incorpora, portanto, lá no cavalo dela, e a primeira coisa que ela diz é assim, saravá a cama do compadre, saravá a cama da comadre. Como esse espaço do inferno, né? Que é um espaço também negociado aí pelas pombogiras, pelos exus, né? Dentro da tradição de Umbanda. Essa geografia do além, ela é uma experiência que, portanto, tem a ver com esses trânsitos culturais e essas trocas entre esses sujeitos, mas também tem a ver com a missão abreviada. Na missão abreviada tem uma descrição densa sobre o céu, inferno e purgatório, que inclusive assim é aquilo pela qual esse livro se tornou mais famoso, certo? Mas volto já ao livro antes de finalizar a minha conversa com vocês. Só para pegar um outro exemplo, né? Dona Virgínia, uma outra senhora, me contou que ela ouviu falar de um mestre que ela chamou de caboclo de sessão, e que ela disse que perturbaram muito o juízo dela para conhecer esse caboclo de sessão, e ela não queria muito, mas foi lá, né? Foi lá no caboclo e tal. Mas aí ela disse que ele falou: você pode perguntar para mim o que você quiser. Porque ela perguntou a ele, ela perguntou assim: meu Padre Inciso é Deus? A pergunta que ela fez ao caboclo foi: meu Padre Inciso é Deus? Ele falou: é. E depois incorporou o Padre Cícero. Em Juazeiro, nós temos vários terreiros de Umbanda que incorporam o Padre Cícero como se fosse um preto velho, né? É muito instigante e é o que eu discuto um pouco nesse tópico chamado Juazeiro Encantado, certo? Para finalizar, né, finalmente, assim, né, eu sei que é muita informação, eu só queria conversar um pouquinho sobre esse livro, A Missão Abreviada, que é o meu objeto de estudo atualmente
aqui no doutorado, né? Eu estou estudando a história desse livro, então estou naquilo que a gente poderia, na caixinha historiográfica, chamar de história do livro e da leitura. Então, esse livro é um livro do século XIX, como eu já havia dito para vocês, é um livro que foi escrito tentando remediar o zelo, o zelo deficitário dos clérigos nas comunidades, né, lá no século XIX. Vocês sabem que era muito difícil terem padres que conseguissem chegar nas comunidades mais afastadas dos centros urbanos. Então, a igreja começou a organizar um movimento chamado de Santas Missões Populares. As Santas Missões Populares levavam padres para as comunidades afastadas, que faziam comunhão, né, batismo, casamento, apaziguavam os ânimos lá. Muito bem. O padre Couto, lá no século XIX, quis escrever um livro para que, quando os padres saíssem dessas comunidades, esse livro servisse como um guia para que essas pessoas pudessem viver as suas vidas. O que acontece, né? Isso faz parte do projeto da Igreja Católica chamado de romanização. O que acontece, que eu escrevo na tese, estou escrevendo, é uma romanização às avessas. Ao invés das pessoas usarem o livro como uma presença escrita do padre, elas usavam o livro como uma autorização para que elas próprias realizassem os rituais. Então, as pessoas que conseguiam ler, a partir da missão abreviada, faziam casamento, celebravam batismo, organizavam os diferentes. E grandes líderes leigos do Brasil usaram a missão abreviada. Antônio Conselheiro, inclusive, transcreveu nos seus escritos, né, que até foi publicado pelo professor nesse livro aqui. Chama Apontamentos dos Preceitos da Divina Lei de Nosso Senhor Jesus Cristo para a Salvação dos Homens, que é o livro que o Antônio Conselheiro de Canudos escreveu, né? Então, Antônio Conselheiro, ele transcreveu partes da missão abreviada aqui nesse texto dele. O Beato José Lourenço, aqui do Juazeiro, usou também a missão abreviada, né? E eu, através de uma incursão na nossa santa hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, né? Todo mundo tem que acender a vela todo dia para a hemeroteca, que é um negócio assim absurdamente genial, né, para nós. Na hemeroteca, eu encontrei uma série de jornais, de textos, de pessoas que leram a missão abreviada, e a missão abreviada em dois lugares. No lugar do sagrado, jurava-se nas câmaras municipais sobre a missão abreviada, tinha toda uma questão do sagrado, mas também da loucura. Então, pessoas que foram acusadas de serem loucas porque liam a missão abreviada. Então, esse livro que está entre a loucura e a santidade. Esse livro foi apresentado a mim, né, como sendo o primeiro livro do mundo. Deixa eu ver se eu coloquei não coloquei não. Enfim, eu não coloquei a narrativa aqui, mas ele foi apresentado a mim, né, por Dona Virginia, como sendo o primeiro livro do mundo, melhor do que a Bíblia, mais importante do que a Bíblia. Aí tem toda uma questão sobre a Bíblia, esse livro, os embates teológicos, né? E para fechar, eu vou revelar como é que... Eu vou revelar para vocês, né, no Fantástico agora, como é que o seu João reeditou a missão abreviada. E vou fechar a minha fala com isso, tá? Ele disse que a missão abreviada, esse livro que eu apresentei para vocês rapidamente, foi escrito pelo Padre Cis. Então, esse livro, essas experiências, essas trajetórias dessa Irmandade, as questões que envolvem a relação com o tempo, que é muito caro para a história, né? A dinâmica do tempo para essa Irmandade é assim, seria o avesso do horizonte de expectativa do Kozelik, né? O horizonte de expectativa que é a presença do futuro. A presença do futuro, ou que essas pessoas gostariam de que acontecesse no futuro, era um retorno do passado.
é o passado do tempo do Padre Cícero que deveria retornar e restabelecer a ordem. Isso acontece em outras experiências socio-religiosas também. Bom, eu espero que vocês tenham ficado com muitas questões, com muitas dúvidas, muito inquietos e inquietas aí com relação às coisas que eu disse, para que possam, portanto, investigar, buscar e passear um pouco por esse encantado de Juazeiro. Como diz o professor Regis, esse meio do mundo. Juazeiro é o meio do mundo e é o meio do mundo. Eu estou no meio do mundo. Então, é isso. Eu queria falar para vocês hoje.